paz de Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Mais um testemunho para edificar a sua fé. Testemunho forte da irmã Débora e a sua trajetória dentro do sistema religioso. Assista até o final e será muito edificado. Paz de Deus, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ouvir esse áudio. Eu vou contar aqui um pouquinho o motivo que eu me afastei da congregação. Eu fui criada lá desde de criança, né? Quando nasci, meus pais já estavam lá nessa dominação, então fui criada lá. Depois, quando eu peguei meus 12 anos, com 12 anos, na verdade, eu batizei. Batizei, né? Mas não conhecia a verdade, só sabia ali vamos dizer assim, tradição daquela igreja, né? Batizar para ser salvo. Era só o que a gente sabia. E aí, meu pai faleceu e eu, pequena já afastei de casa, já trabalhava já para fora, né? Para os outros e daí me afastei da igreja. Fiquei fora da igreja há alguns anos. Daí voltei quando a minha filha, depois que eu casei, minha filha tinha 2 anos. Aí eu voltei, né? Quis voltar, né? Para o caminho, né? Da salvação, né? Como eu entendia que era ali, né? Daí meu esposo também já tinha família também da congregação. Daí também voltou, né? Voltou não, ele batizou, né? Também sem converter, sem nada, né? Porque ele só resolveu assim de momento batizar, que a gente não era casado. Aí a gente quis casar, né? E daí batizamos. Ele batizou, né? Que eu já era, né? Batizada. E daí o motivo de eu sair, daí ali aconteceu coisas, teve coisas positivas e teve negativas também, né? Na verdade, positivas mesmo, na verdade, é Deus, né? Porque das pessoas mesmas, eu não tenho lembrança. Tenho lembrança, assim, de algumas pessoas, assim, que a gente convivia, né? Que se dava bem ali, né? Dentro da igreja ali. Não tinha aquela convivência, assim, né? De amizade, assim. Não tinha. E daí eu queria estudar música, né? Queria muito, tinha aquele desejo de ser organista, né? Daí estudei a música bastante anos, que tive dificuldade, né? Daí consegui ser organista. Daí fui organista, né? Bastantes anos e teve coisas negativas que aconteceram durante esse tempo, que na época eu entendia como uma provação, como uma, né? Que hoje eu vejo que foi coisas erradas que aconteceram, que não eram daquela forma, né? Mas não foi esse o motivo, né? Que eu saí. Eu saí da congregação porque o Senhor me mostrou para mim, abriu a minha visão, tirou a minha cegueira, que, que lá era a graça de Deus, como eles diziam, né? Que se não fosse ali, não seria salvo, que ali era a graça de Deus, né? E daí quando o Senhor permitiu de eu ficar sabendo que não era a graça de Deus, até no início eu fiquei bastante revoltada, bastante revoltada. E aí eu comecei a ver vídeos, até eu não contei que foi através de um vídeo que eu estava vendo no YouTube, e nesse vídeo até foi um irmão, o nome dele é... Ai, no momento agora eu não lembro falar o nome do irmão. Não lembro. Ele faz vídeo no YouTube sobre a Bíblia, explicando, né, ensinando, né? E eu nunca tinha visto, né?
porque eu só via no YouTube testemunho da congregação, pregação da congregação, tudo só da congregação, né? Daí nesse dia apareceu para mim esse vídeo. E como falava da graça de Deus, eu me interessei em ouvir, né? E ouvi e comecei a ver mais coisas explicando o que era a graça de Deus. Aí falou sobre a doutrina, né, de usos e costumes, né? Explicando sobre a roupa, que não era doutrina, era usos e costumes, né? E aquilo no início foi bem difícil para mim, porque eu fiquei revoltada, né? E acredito que isso não agradou a Deus, né? E eu fiquei bastante revoltada. Daí aparecia muitos vídeos para mim de muita coisa da congregação, né? Muita coisas erradas, né? Não que as pessoas não errem, não que não exista o erro. Existe o erro, somos pecadores, né? Só que a minha revolta era por eles dizerem que lá era a graça de Deus. É tudo santo, né? Os santos de Deus, a santa não sei o quê, tudo é santo, né? Tudo é ungido, tudo é santo, né? Então, eles dizerem essas coisas, né? Que me revoltou, né? E eu já tinha visto outras coisas na minha comum mesmo, que acontecer, né, de brigas de irmãos dentro, né, durante o culto, né, humilhação, né, só que daí a gente tem a mente tapada, né, você fala, não, é permissão de Deus, vamos orar, não, é assim, e ninguém diz nada, né, ninguém fala nada, ninguém se intromete naquela situação ali, né, de ministério, né, que humilhou a outra pessoa e ninguém tem coragem de fazer nada, de falar a favor daquele irmão que foi humilhado, né? Porque tem medo, né? Por eles ter aquela ameaça, né? Que Deus na frente, né? Só que eles estão errados usando Deus na frente para criar aquela barreira, né? Ali dos membros não poder dizer nada, né? Ter medo de falar alguma coisa, né? A favor daquele irmão, que se eles falaram alguma coisa é porque aquela pessoa está errada. Então a gente não pode falar nada, né? Então eu vi muita coisa, né? Mas, né, eu orava a Deus e procurava não ficar lembrando naquilo dali, né? Achava errado, comigo também aconteceu de essa humilhação, assim também. Uma vez eu fui no. Eu já estava tocando já na igreja, não lembro se era meia hora só, eu não lembro. E daí eu peguei e tinha um parque aqui na cidade, minha menina era pequena. Aí eu queria muito ir no parque, né, para levar minha filha para brincar, né, no parquinho, no parque, né, nos brinquedos, né? E fui no parque. Fui levar minha filha no parque. Aí os irmãos vieram na minha casa, que era errado, era pecado, eu tinha errado de ter ido lá no parque. E eu só ia poder tocar de novo se eu levantasse na frente da Irmandade, reconciliar com toda a Irmandade, pedir perdão para mim poder tocar de novo, né? Na época eu aceitei de boa, né? Eu achei que eu tinha errado mesmo, né? Eu tinha aquele peso ali, né? Aquele jugo pesado, e você acha mesmo que você está errado. Você acha que você está pecando mesmo de você ter feito aquilo dali, né? Eu lembro que na época o meu esposo, ele ficou bastante revoltado, ainda falou para os irmãos assim que não era de Deus, que eu só ia testemunhar lá porque eles estavam mandando. Meu esposo ainda falou assim, né? E chegou até a discutir com os irmãos, né? Ficou bem nervoso, né? E não demorou muito para ele sair daí, tá? Parar com a congregação e começou a fazer outras coisas que ele já fazia, fumar, jogar bola, né? Não que jogar bola seja errado, né? Fumar é, né? Mas a bola não. E daí ele foi se afastando e falou para mim que ele ia se afastar e que não era para mim acompanhar ele, como ele achava que ali era a graça de Deus, né? Que ele acha até hoje, né? Ele não vai, mas acha ainda até hoje que é a graça de Deus. Então ele falava para mim continuar, né? Com tudo naquela situação, né? Aí eu, humildemente, eu não queria parar de tocar, né? E achava que eu estava errada. Eu fui na igreja, levantei lá, reconciliei, pedi perdão para a Irmandade, meu Senhor, que absurdo, e continuei tocando.
Aí que eu tava falando, né? Aí eu me revoltei muito, né, com a situação. E foi aquele bochicho na família, porque daí eu comecei, vamos, rebeldear, né, vamos dizer assim, né. Tinha meu cabelo comprido, né, na cintura. Primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo. Por quê? Não que eu me achasse feia, não. Eu sempre gostava muito aquela aparência minha ali, né? O cabelo comprido, aquela roupa e tal, né? Gostava, né? Eu nunca reclamei, né? Eu tava fazendo a vontade de Deus, era uma coisa que eu escolhi na minha vida, e era assim que eu falava para as pessoas, né? Quando elas diziam que era muito difícil, aquela igreja não pode isso, não pode aquilo, eu dizia, não, foi uma escolha que eu fiz, não é por causa da igreja que eu falava assim, né? Daí eu peguei e fui, a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo. Cortei curto mesmo, fui radical. E, e a minha mãe quase deu em mim, minha mãe quase me bateu. Aí eu fui na farmácia, furei minha orelha. Comecei a usar calça, comecei a usar shorts, mudei. Por que eu mudei? Porque como eu entendi lá dos usos e costumes, e eu entendi sobre o coração, a nossa alma, o que você está dentro de você, você ter a que nem lá dos fariseus lá, né, que eu já li lá, não é a aparência, né? Então eu tinha aquela aparência de serva de Deus, né? E que eles me chamavam de serva de Deus. Eu tinha aquele status na igreja ali, né, por eu ser organista, né? E aí eu não queria mais aquilo dali. Eu não queria mais. Eu falei, não, eu não quero mais que me olhem dessa forma, dessa maneira, né? Eu quero que me vejam como uma serva de Deus, mas não pela roupa, né? Como diz na palavra lá, não pelo frisar dos cabelos, não pelas joias, né? Mas o que está no coração, né? Aí eu fui tirar tudo isso. Daí, nossa, criou um dilema, né, na família, né? Principalmente com a minha mãe, né? Que daí a minha sobrinha ainda falava, vó, mas a tia é a mesma coisa. Ela só mudou por fora, mas por dentro ela é a mesma coisa. E foi maravilhoso, porque daí logo em seguida eu tive Covid e daí eu fui internada, fiquei no TI, tudo, mas eu tinha assim Jesus na minha vida como eu nunca tive. Daí eu tinha assim aquele pensamento, estou com Jesus, se Deus me levar agora, eu vou me encontrar com Jesus, né? Eu tinha aquele pensamento assim, né? Aquela paz maravilhosa ali, né, comigo. Só que foi, né, foi o processo, né, da mudança, né, irmão? Foi o processo da mudança daí, né, porque daí muita coisa me incomodava e eu tava numa situação traumática, já no casamento, daí foi na religião também, na parte espiritual também, e então foi uma situação bem difícil, né? E hoje eu me sinto mais leve, né? Mas foi um processo bem demorado a minha vida, né? Porque era muita coisa, né? Para se pôr no lugar, né? Era muita coisa para o Senhor Jesus me ajudar a ajeitar a minha vida, né? Foi um processo demorado, né? Mas eu agradeço a Deus, né? Por tudo da minha vida, né? Só tenho que dar graças a Deus por tudo que aconteceu, né? Que Deus permitiu de ser dessa maneira, né? E então eu só tenho que dar graças a Deus, né? E daí eu falava de Jesus, de Jesus, de Jesus, né? Com as pessoas, né? E eu queria pôr até placa assim nos lugares, assim, falando de Jesus, né? Daí eu comecei a andar e ver em tudo quanto é lugar escrito, Jesus salva. Falei, meu Deus, parece que eu nunca enxergava essas placas. Daí comecei a falar com as pessoas, eu achava assim que pela igreja, a congregação, ser aquele jugo pesado da doutrina, né? Eu achava que era esse o motivo que as pessoas não iam, né? Porque queriam ter aquela liberdade, né, ali. E não, aí eu comecei a perceber que não, que as pessoas elas têm o coração endurecido para o Senhor Jesus, que não é dessa forma, né? É só o Espírito Santo para trabalhar, né, no coração das pessoas. E comecei a perceber que comigo foi assim.
né? Foi o Espírito Santo que trabalhou, né, no meu favor, tirou a cegueira dos meus olhos e me tirou daquele engano. Foi o Jesus, né, que fez isso, né? Foi o Espírito Santo, né? Então, as outras pessoas que a gente falar no Evangelho para eles, também vai ser Jesus que vai tirar a cegueira dos olhos deles, e que porque quem está lá dentro é só Deus para tirar, é só Deus para tirar essa cegueira. Se não fosse Deus, eu estaria lá ainda da mesma forma e brava com as pessoas que falassem mal da congregação, como meu esposo fica, se Deus o livre, você falar qualquer coisa da congregação perto dele, né? Ele fica bem nervoso, né? E vou contar também um acontecido que aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava para uma irmã, na casa dela, e ela era organista também. Daí eu fazia meia hora e ela tocava, acho que assim, no culto. Antigamente era assim, né? Daí eu trabalhei um tempo para ela e daí ela me dispensou. Daí eu tinha uns direitos, né, para receber, né? Só que ela não queria pagar meus direitos para mim. E eu fiquei insistindo, né? Eu queria receber meus direitos e ela não queria. E eu acabei ficando nervosa, meu marido falando para mim que eu tinha que receber, né? Falou que eu tinha que falar com ela, daí até que começaram a me induzir para a justiça, né? Para ela me pagar. E eu ia, falava com o esposo dela só fazia o que ela mandava. E foi, até que eu sou muito calma, mas daí eu fiquei revoltada, porque ela me humilhou, dizendo que quando não tem estudo é assim mesmo, não sei o quê, falou esse tipo de coisa pra mim. E eu acabei ficando revoltada e falei pra ela que ia na justiça. E fui na justiça. E fomos, tal. Sei que fomos lá pro juiz lá e eu ganhei a causa, né, porque era meus direitos. Recebi, e ela ficou muito brava, ficou muito brava. Aí ela foi no ministério e disse que não ia tocar mais. E como ela tocava durante o culto, né? Ela era mais necessária do que eu, né? Falou que ela não ia tocar mais se eu continuasse lá, né? Já era um erro, né? Já era um erro já essa parte, né? Mas o que o ministério fez? Pegaram, me chamaram. Eu estava muito alegre, já tinha passado, já tinha recebido meu dinheiro, né? Tava ali, nem estava imaginando o que estava acontecendo, né? E daí, ela fomos lá para essa reunião lá na igreja. Hoje eu tenho um carrinho, mas na época eu andava a pé. E ela tinha uma baita de uma caminhonetona. E eu fui a única que cheguei a pé lá na igreja. Aí cheguei lá, já estava todo mundo lá, esperando eu. Chamaram uns quatro, tinha uns três anciãos, o mais velho, que hoje já recolheu ele, e o outro que ainda mora aqui, um irmão daqui. Acho que foi dois anciãos e os encarregados da música, uma irmã lá que ensinava música, sei que ela gentarada, de testemunha ali, né? E daí cheguei alegre, né? Ali tudo, né? Não imaginava, né? Que é. Sei que daí eles começaram a me questionar, a perguntar para mim. Não, primeiro, na verdade, eles nem mexeram no assunto da irmã dever para mim. Por que a irmã não queria me pagar, né? O porquê que a irmã não queria que eu não trocasse ali com ela. Não, como eu tinha me afastado da igreja, né, um tempo, né, e fiquei com meu esposo sem casar, né, é adultério, né, na cabeça deles, né, então para eles eu era uma problemática na fé. Então o que aconteceu? Eles ficaram me pressionando, falando as coisas, falando assim, os irmãos já sabem que a irmã já teve problema na fé. Começou ali a pressão, sabe? Começou a pressão ali. Daí o irmão Edson, o irmão falou assim, não está escrito na Bíblia que o Senhor deu a herança para o filho pródigo.
disse assim. Daí eu falei assim, o irmão falando assim, ele falou assim, eu tô falando, né? Como diz, não era ele que tava falando aquilo dali, era Deus, né? E eu chorando, daí eles queriam que nós reconciliássemos, sabe? Daí eu peguei e falei assim, já que o irmão tá falando assim, que Deus não deu a herança pro filho pródigo, né? Então eu não vou tocar mais. Então eu vou parar de tocar. E ele foi e terminou aí. E terminou aí. Eu que a irmã não quis pagar, né? Ela que não queria tocar junto comigo, né? E eu que fui a maior prejudicada, né, nessa parte da igreja, né? Aí eu peguei e decidi não tocar mais. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Acabou. E toda a irmandade que me conhecia, todo mundo ficaram morrendo de dó de mim. Eles lembram até hoje dessa história. Toda a irmandade que me conhecia e sabia que o jeito que eu era, né, humilde, e ela era, né, bem de vida, né, e ficaram falando que pelo status dela ninguém quis falar nada, né, pra ela, né, o status de vida dela, e eu pobre, né. E daí terminou assim, a situação. Aí eu vim pra casa em pranto, em pranto. Todo mundo foi nos seus carros para ir embora, e eu vim embora a pé, chorando, 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 em pranto, em pranto, em pranto, que nem uma condenada, de tanto que eu chorava, tanto que eu chorava. Mas para mim, aquilo dali foi uma aprovação, foi Deus permitindo eu passar, né, aquela aprovação ali, e no tempo certo o Senhor ia me dar a vitória, né? Eu entendia dessa forma. E cheguei em casa, eu não quis nem contar pro meu esposo, né, porque ele ficava bravo, revoltado, né? Eu não quis nem contar para ele o que tinha acontecido, né? E sei que o tempo passou e um dia eu voltei atrás, voltei, ela já não estava tocando mais aqui, tinha ido embora. E eu procurei os irmãos de novo, porque eu queria muito tocar, né? Procurei os irmãos de novo e falei com o irmão Edson, né? Que é o ancião daqui. E ele disse que não tinha problema nenhum eu voltar a tocar, que eu podia voltar, né? Que por ele estava tudo bem. E eu peguei e voltei, né? Voltei a tocar, terminar, né, os estudos, que ainda faltava um pouco para oficializar, estudar, e ainda tive aquele pensamento assim que valia a pena ser humilde, né? Porque eu não revidei ninguém, eu só agi daquela forma, né? E foi assim. Eu voltei a tocar e toquei até agora para sair da igreja. Muitos anos. E toquei todos esses anos, e quando eu me afastei da congregação, eu não fiz falta. Não fiz falta. Tinha bastante organista, já colocaram outro organista no meu lugar, e não fiz falta, porque ninguém veio nem saber por que eu não estava congregando, por que eu não queria tocar mais, se eu estava doente, se eu não estava doente, né? Daí um dia ainda eu mandei uma mensagem para o cooperador para falar sobre o verdadeiro evangelho, falar no evangelho, né? E ele falou que uma hora ele vinha na minha casa para nós conversar, mas não, nunca apareceu ninguém da congregação na minha casa depois que eu me afastei. E a minha história é essa, irmãos. E hoje eu estou dando graças a Deus que hoje eu estou procurando cada vez mais saber mais sobre o verdadeiro evangelho. Aprendi muita coisa, procurei aprender muita coisa que eu não procurava aprender porque achava que era só aquilo dali, né? E hoje, a primeira coisa que eu aprendi depois que o Senhor me revelou a verdadeira graça foi o domínio próprio. Depois fui aprender
a diferença de liberdade e libertinagem. E com a graça de Deus, estou cada vez aprendendo mais. Já li, estou lendo a Bíblia, já li o Novo Testamento, e eu quero aprender a guardar na mente, né, mais, né, os versículos e capítulos, né, e as palavras, né, mas tô lendo, tô pedindo ajuda pro Senhor, né, que a gente aprender cada vez mais, né, mas mesmo das formas que aconteceram, eu dou graças a Deus por tudo, porque em tudo que eu passei nessa época lá dentro, em tudo o Senhor teve comigo, tudo, tudo. Em tudo o Senhor teve comigo. E muita coisa que aconteceu só por falta de entendimento da gente mesmo. A gente erra, a gente vacila, aí sofre as consequências, né? Deus abençoe a todos que vai ouvir esse relato. Para você que tem assistido esse testemunho até aqui, significa que está sendo edificado por ele. Se inscreva no canal, faça um comentário aí, nem que seja um alô mesmo, para fortalecer o nosso canal. E compartilhe ele com o teu próximo. Deus abençoe muito.